Está aqui hoje como convidado ilustríssimo do nosso Conversas no Museu Vila de Vassouras, professor, doutor, sociólogo, você pode chamar do que quiser, Roberto da Mata, essa pessoa, essa mente iluminada que a gente tem junto com a gente, graças a Deus, nessa época da nossa vida. Ainda bem que a gente tem essas luminares que podem ajudar a gente a andar para frente. E, e a gente está, o Museu de Vila de Vassouras pretende que seja um museu que mostre um pouco da formação do povo brasileiro, do que a gente é feito. E a gente acha que o Roberto pode auxiliar muito a gente a formatar esse conteúdo do que a gente pretende mostrar no nosso museu. De primeira, eu queria dizer que o MVV, o Museu Vila de Vassouras, que está em Vassouras, que é uma cidade histórica, uma cidade muito importante no período imperial brasileiro, por suas muitas qualidades e por seus muitos defeitos, como é característico da formação do povo brasileiro. E é uma cidade que, feita basicamente daquelas três vertentes básicas da formação do povo brasileiro, que são os índios puris, que habitavam aquela região até começo do século XIX. Depois vieram os negros escravizados e os brancos europeus e os negros escravizados. E Vassouras teve um período muito peculiar, porque é uma cidade que viveu muito intensamente durante muito pouco tempo. Ela teve uma ascensão durante 50 anos. Ela ascendeu para ser o maior produtor de café do mundo, naquela pequena região do Vale do Café, e depois caiu em declínio, principalmente com o fim da escravidão e com a perda de poder econômico dos barões e do ciclo de café e a mudança da cultura de café, principalmente para São Paulo. E eu queria, assim, para começar, conversar com o Roberto para que ele dê para a gente um, 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 uma tentativa de visão do que é o brasileiro, de que é, qual é a essência do brasileiro, qual é a essência do caráter do brasileiro, de onde ele vem, de que ele é formado. Então, boa tarde todo mundo, boa tarde. Estamos aqui agora com a Maria Laura Cavalcante, a Ilana Schosenberg, o Walter Sinder e o nosso convidado Roberto da Mata. Então, Roberto, está com você. Olha, é uma pergunta impossível de responder, porque Assim que é bom. de Graças a maneira Deus a gente tem não, tempo. não, não é ter tempo, quer dizer, é uma questão. Eu acho que tem muita gente que acha que sabe exatamente de onde vem o brasileiro. Eu, pessoalmente, não sei, né? Eu acho que essa ideia do índio, do branco português, ibérico, né? Tem que qualificar o europeu, mas é ibérico, não é bem o europeu iluminista que passa dos Pirineus, né? O europeu que fizeram a Contra-Reforma, né? Que criaram a Inquisição, que são os portugueses, o Império Colonial Português. O Brasil fazia parte desse império. Seria o elemento branco. Eu tenho um livro que eu falo do mito das três raças, a fábula, né? Dessas três raças que se misturaram, etc., por oposição por exemplo, os Estados Unidos, onde você não tem, né, essa ideia de formação. A formação é diferente, é um país de imigrantes, é um país de gente que procurou a liberdade, que procurou a igualdade, que fizeram um pacto antes de chegar no Mayflower, quando chegaram na Nova Inglaterra. Então, é, eu diria, né, que uma das características, né, que você tem, eu não falo, não vou falar em uma essência, mas o que a gente vê em todas as sociedades humanas, em todos os grupos, né, as identidades são sempre definidas por oposições a algumas coisas, né? Sempre ressalta o que eu sou em relação a um outro, é uma relação com uma outra pessoa. Então, eu sou diferente do Walter, estou te conhecendo, então, evidentemente, nós somos diferentes, né? Podemos chegar a alguns pontos em comum. Então, eu diria que uma característica brasileira, né, que é importante do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, são as áreas que eu tenho competência para falar, né? Uma delas é a língua, que é a língua portuguesa, né? Quer dizer, todos esses
todos esses elementos que formaram esse Brasil colonial, que é a Vassouras é um exemplo, entre outros, né? Porque tem Bahia, tem Salvador, tem Pernambuco, tem Rio de Janeiro, né? Tem Rio Grande do Sul, tem o Amazonas, tem São Luís, né? Que faz fazia parte dessa instalação, que é uma instalação experimental e única, talvez, no mundo, né? De um rei que fugiu do reino, que é o caso de Dom João VI, que veio para o Brasil. Então, eu diria que a língua tem uma comunidade linguística que é importantíssima. Até hoje a gente fala a mesma língua, né? Mesmo lendo textos antigos, a gente entende, desde que a gente consiga tirar daquela caligrafia e botar em outra caligrafia, a gente entende, tem a língua. Um outro elemento fundamental é a religião católica, que é dominante, e até hoje é dominante, mas hoje você tem uma discussão muito intensa, né? Uma presença muito intensa de evangélicos, né? De reformistas, né? Que tem várias qualificações, tem vários desdobramentos, mas a religião católica, que era dominante, em Vassoura, super dominante, e durante toda a escravaria, essa igreja esteve do lado dos escravocratas. É uma sociedade também que se caracteriza por séculos de escravidão e que, quando a escravidão acaba, né, oficialmente, ela demorou para acabar. Eu diria que uma característica política do Brasil é o gradualismo. É tudo feito gradualmente, não tem nada que é feito de uma vez, né? A gente não é um país do sim ou não, a gente é um país do mais ou menos. Então, a gente deixou de ser mais ou menos império. Isso está no... Eu citaria o Zé Murilo, quem devia estar falando disso é o Zé Murilo, não eu. Né? O Brasil deixou de ser império para ser república de maneira gradual. No caso da escravidão, né, tem 4... É totalmente gradual. São 4 momentos, né? Da lei do ventre livre até a abolição, são 4 momentos diferentes, né? Que você vai libertando escravos que têm mais de 60 anos, lei do ventre livre, mais de 60 anos, mas primeiro proibiu chicotear em público, porque isso afrontava as delegações estrangeiras que estavam no Rio de Janeiro com a vinda de Dom João VI. O Brasil passou a centro. Isso é um caso único na história da humanidade, né? De um rei sair do reino e vir para a periferia desse reino, que é o Novo Mundo, que ninguém conhecia, chamar de Novo Mundo, para não chamar de um mundo estranho, né? Que despertava curiosidade, porque tinha animais que não eram classificados na Europa, plantas que as pessoas não conheciam. Então, tem um exotismo aí que atrai, inclusive, até alguns desses governantes, né? A dona Leopoldina, que veio infeliz, casou com um moleque chamado Pedro I, né? Não é só o Bolsonaro, né? Antes do Bolsonaro já tinha os antecedentes, né? Um tosco, né? Dessa família Bragança que desbrangaçou o Brasil. O né? coração dele está lá agora. Pois é, e tem essa morbidez, isso é católico, essa coisa de corpo de Cristo, né? Caixões, que eu me apavorava quando era jovem, né? Quando era menino, eu era obrigado, na Sexta-feira da Paixão, a assistir um sermão de um padre que falava do fim do mundo. Eu não sabia que o mundo acabava, né? Fiquei com medo danado. Às 3 horas da tarde, que Cristo tinha morrido. Pô, e a gente era obrigado a beijar a imagem. E essas imagens são imagens barrocas, né? Que eu vi em Portugal e vi na Espanha, depois de adulto, né? De formado, que são impressionantes, porque tem cabelo real. Algumas dessas estátuas têm membros genitais, né? Só quem pode mudar a roupa são os membros da Irmandade, que vão tirar os uniformes, como acontecia com São Jorge, na festa de São Jorge, que é um santo celebrado, muito popular no Rio de Janeiro, até hoje. Né? Está ali do lado do Campo de Santana. Né? Até hoje tem uma festa, isso é Gilberto Freire. Né? E eu diria que essa é uma outra característica, tudo gradual. Né? A gente até hoje não acerta o regime fiscal do Brasil, né? A gente não acertou impostos, se rico tem que pagar imposto ou não, a gente não discutiu. Isso tudo está em essa ideia a ideia fundamental do republicanismo democrático, representativo, de que todos os indivíduos são iguais perante a lei, está escrito.
mas a prática é diferente. No meu trabalho, né, no meu trabalho, na minha percepção, que foi uma percepção que essas coisas saltaram muito aos meus olhos. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei mais de 20 anos nos Estados Unidos, somando o tempo de estudante com o tempo de professor visitante e um tempo de professor na Universidade de Notre Dame, que foram 17 anos. Então, muita coisa, sobretudo nos anos 60, que chamaram a minha atenção, né? Inclusive em termos de festas, que caracterizam o Brasil também, né? Que você fala, a essência. São festas, todas elas, mesmo as populares e as orgiásticas, como o Carnaval, estão ligadas ao calendário católico. Então, eu diria para você, a centralidade da matriz cultural sócio-histórica brasileira ela é hierárquica, porque ela é gradualista, ela não é do sim ou não, ela é do mais ou menos, né? Ela é intensamente autoritária e absolutista, porque só tem um rei, só pode ter uma pessoa que manda, tem uma elite, até hoje, extremamente resistente a qualquer mudança. Todos esses papéis que depois eu fui cada vez mais descobrindo, né? Que tem a ver com família, tem a ver com o bairro que você mora, com o edifício que você mora, com o que você tem, certo? Que promove um número infinito de distinções no Brasil, né? Nos Estados Unidos, é evidente que tem distinções também, mas são de outro tipo, né? Mas mais à base do dinheiro. E dinheiro a gente pode ganhar e perder, né? Dinheiro é móvel, né? Mas a cor da pele não é móvel, a escravidão não é móvel, né? O sentimento de superioridade, de fidalguia não é móvel. Então, o Brasil é uma sociedade profunda, do meu ponto de vista. Hoje eu estou mais convencido do que nunca, né? É uma sociedade que tem uma matriz cultural, você falou em essência, aristocrática. O modelo da elite é um modelo aristocrático, né? É um modelo do privilégio, a lei privada, em que você pode ser tirado da prisão por um juiz. Então, tudo está legislado, né? É uma sociedade amarrada por leis. E uma coisa curiosa que me chamou a atenção foi um historiador americano, está no livro dele, que é o Stuart Schwartz, que diz que a gente usa o legal para tudo que é bom, né? Como é que foi a entrevista? Foi legal. Não é a hora que eu falar. Eu vou parar de falar. Não, não, é Não, só. falei o que eu tinha que falar. Não, Falei o que eu é tinha que uma falar. pergunta, é uma pergunta, é uma pergunta, Sim. porque assim, pode ser a minha leitura da sua obra também, né? Mas assim, eu acho que você tem razão, que os nossos tempos estão particularmente não só hierárquicos, como autoritários, né? E revelando esse lado que a sua antropologia sempre enfatizou, né? Você é a pessoa que viu o Caxias também como um paradigma, né? Gostou Da dela. nossa Ela formação gostou do Caxias. cultural, né? É isso O mesmo. Caxias, o 7 de setembro, a hierarquia, a ordem, né? Malandro, Pedro Não, Balazar. mas isso que eu queria falar. Aí você viu as outras coisas também, né? E quando você fala na fábula das três raças, né, Ilana, né, Walter? Você fala naquele triângulo e você fala nessa capacidade que esse triângulo tem também de ser subvertido, né? E tem essa ideia da antropologia, que é uma ideia que eu acho que é importante na sua obra também, que você trabalha com ela muito no Carnaval, que a gente já conversou até sobre isso, né? O poder dos fracos, né? Essa cultura que vem de baixo, essa cultura que encontra brechas na sociedade brasileira. Você é a pessoa que trabalhou com futebol, né? Que é com a questão social. Eu fico pensando assim, a próprio lado quando você enfatiza esse catolicismo, né? Eu acho que a ideia é um catolicismo mais como uma cosmologia, né? Porque os espíritas dizem que são católicos, muitos afro-brasileiros dizem que são católicos, a Clementina de Jesus, que veio dessa área escravocrata, com a Grande Vassouras, né, Vale do Paraíba e tal, ela diz num documentário todas as letras que ela é católica, né? Clementina de Jesus. Então, assim, é uma sociedade assim que tem todos esses ângulos, né? E que eu acho que a sua obra também, a sua visão de Brasil, né, também comporta
essas outras dimensões, né? Então, era um pouco te provocar também nessa direção. Não, quando eu comecei a pensar, quando eu comecei a montar o Carnaval Malandro Geral, meu livro, né, foi um período que eu estava de 4 meses que eu fui acadêmico, né, pesquisador visitante lá na Universidade de Cambridge. Então eu tinha o luxo, né, de ter tempo, não tinha que dar aula, né, porque eu dei muita aula também, né? Isso não é muito ressaltado no Brasil, porque, como vocês sabem, nós temos um lema animador para todo mundo que é professor, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina, que é o que nós somos aqui, né? Nós não sabemos nada, então nós ensinamos. Isso é uma coisa animadora para um país que precisa de educação, né? É fantástico isso, né? Quando eu recebi esse prêmio da academia, né, no final eu ressaltei isso para dar uma cutucada, né? Porque eu acho isso um absurdo, né? A Coreia, os salários mais altos do serviço público são de professores primários, que são fundamentais, né, para você liquidar, para você internalizar em alunos que ele é um cidadão, que não tem a mamãe para fazer o pratinho. Tem o problema da família, né? A família, a importância da família no Brasil, que é a única coisa que funciona, talvez, que é banco. Falei isso para minha mãe uma vez. Mamãe, a família é banco, é restaurante, é hospital. Ela aceitou. Eu falei, é hospício. Hospício, não! É hospício, é casa de saúde, né? É sobretudo banco, né? Porque o cara vem sempre que recebeu o telefone de neto, né? Eu já sei mais ou menos como é. Dependendo do tipo de voz, já sei que vai pedir uma ajuda. Mas a minha intenção era fazer um livro. Eu peguei quem me forneceu o material, que é um antropólogo, que é Maria Laura. Maria Laura também admira e tem trabalhado muito bem com as ideias dele, que é o Victor Turner, que eu conheci pessoalmente. E eu fiz uma palestra em 63 em Harvard. E tinha uma pessoa um outro africanista, que é o Tom Biden, muito ligado a ele, que foi meu professor, foi quem me contou. Era um homem muito extrovertido e muito fora dos esquadros harvardianos, porque ele contava a vida pessoal das pessoas, tinha sido aluno do Evans Pritchard, né? Então, essa ideia do ambíguo, né, da ambiguidade, do sombrio, do crepuscular, do ritual, daquilo que o Turner chamou atenção nos momentos intermediários, em que você deixou de ser menino, mas ainda não é um guerreiro, né? Você está entre 2 papéis sociais que são fundamentais, né? Então, eu lendo isso e usando isso para interpretar sociedades tribais, no caso da Pinagé, eu falei, isso eu vou guardar, porque isso está esperando, né? O Carnaval é exatamente... O Carnaval tem muitas dimensões que essa teoria ajuda a gente a entender. E aí eu falei, vou fazer um livro sobre o Carnaval. Mas era ditadura militar. Eu disse, como você vai fazer um livro sobre o Carnaval? Porque eu peguei até o livro de Jorge Amado, que eu cito, né? Tanto que o título do livro, né, Carnaval, Malandros e Heróis, dois pontos, para uma sociologia do dilema brasileiro. Qual é o dilema? O dilema é a desigualdade que nós até hoje vivemos de maneira intensa e agora acentuada, né? E, obviamente, o risco também de um autoritarismo neofascista, né? O autoritarismo mais ferrenho que é absolutamente que foi impensável, seria impensável para nós, que já vivemos surtos de autoritarismo no governo Vargas, no governo militar, e agora volta e meia aparece, né? Vivemos também no petismo, né? Volta e meia aparece um surto, né, autoritário, né? Então, quando eu peguei o Carnaval, uma festa orgiástica, você pode fazer o que você quiser, mas dura uma festa, dura 3 dias, né? Tem um porquê? Uma oposição enorme com o cotidiano, onde cada um tem o seu lugar, cada coisa tem o seu lugar, um lugar para cada coisa em seu lugar, né? Foi onde eu peguei para fazer outras interpretações em paralelo.
Eu queria retomar uma parte da fala da Maria Laura, quando ela fala da malandragem e fala do poder dos fracos também, né? Quer dizer que, na verdade, o malandro ele também é uma forma de herói. E ele é um cara, ele é o que estaria por baixo na hierarquia, mas ele tem caminhos que ele abre, né? Em que ele consegue, literalmente, passar a perna no outro e chegar aos seus objetivos, né? Ou seja, tem as leis, tem a hierarquia, mas existe também uma coisa que se chama jeitinho brasileiro, que você trabalha muito bem, que é essa maneira de você driblar, né? Tanto nos patamares mais altos da hierarquia, quanto nos patamares mais baixos. O que um pouco balança, não balança, não, essa hierarquia tão rígida. Não, né? eu acho que se a gente pegar alguns textos, né, e a gente observar, tirando o óculos clássico, né, que a gente foi educado, que está dentro da gente. Por isso que eu falei, os Estados Unidos me ajudou, porque eu tive que tirar os óculos para viver na sociedade americana, né? Todo mundo chega na hora. Aí nenhum aluno atrasa em sala de aula. A gente deu aula, todos nós que somos professores sofremos disso. Você está dando aula, chega um cara 20 minutos depois da aula, olha para você, como quem diz, quem é esse cara que está dando aula? Ou essa moça que está dando aula? É você. As universidades são gratuitas, né? Eu acho que quem era rico devia pagar alguma coisa. E não tem mercado no Brasil. Nós estávamos discutindo com esse grupo de Harvard, esse é um ponto fundamental. O que acontece com um cara que faz um doutorado em Princeton, em Yale, em Harvard e volta para o Brasil? E vai trabalhar numa universidade brasileira onde o mérito e a excelência não são levados em conta. O que é levado em conta é a idade. O que acontece com ele? Ele volta para os Estados Unidos quando pode, porque, graças a Deus, eu fiz isso. Voltei para quando Notre Dame me ofereceu a cátedra, eu voltei. Se não tivesse voltado, estava ferrado. Estava ferrado hoje, do ponto de vista financeiro. Não teria onde cair morto. Eu teria que bater na porta de amigo para pedir emprego. Me arranja alguma coisa, você é tutor de aluno para escrever trabalho de faculdade. Estava ferrado, porque os salários são ridículos, comparados com os salários de quem está fazendo alguma coisa semelhante, porque os professores, a ideia de cultura, a ideia de você compreender as coisas, sobretudo compreender a sociedade, é como se fosse um jogo de palavras. Então, eu estou usando muito isso em crônica, é o que o Milor Fernandes chamava de nós praticamos ciências ocultas e letras apagadas. É isso que eu sou, é isso que o Walter é, que a Ilana é, que a lá também. Maria Laura, nós somos doutores de ciências. Por que nós somos doutores em ciências ocultas? A brincadeira tem um norte. Porque nós não temos instinto. Nós somos seres humanos, nós estamos em busca de alguma coisa que nós não sabemos o que é. Nós não temos âncora. Um leão nasce leão e morre leão. A mesma coisa acontece com um camelo. Nós nascemos João e podemos morrer Maria. E nascemos João jovem e morremos um Joãozinho velho, quando sobrevive, ou então nem crescemos. Nós não temos essa ideia da cláusula pétrea das constituições, que no Brasil mudam, né? Esse sistema brasileiro foi muito abalado. Eu criei uma característica brasileira, né? E o caso de Vassouras, acho que mostra isso muito bem, muito abalado. O que deve nos governar? Você imagina. Primeiro, imagina o pessoal que fugiu com o rei de Portugal para o Rio. Isso daí é um filme incrível, né? Os cineastas brasileiros não estão preocupados com isso, né? Mas daria um puta filme, um filme maravilhoso. Fugindo com o rei, o meu rei está fugindo do reino. O rei só tem direito no reino. Ele é dono do reino. Os reis, dentro da teoria da realeza tradicional, inclusive, eles são presos em palácios. Isso tem um livro recente do Marshall Sahlins, chamado Sobre os Reis, né? Que é interessante, vale a pena ler. Mas eu andei consultando isso, porque eu sempre me interessei por essa questão da vinda de Dom João VI. Cheguei a conversar até com o Zé Honório Rodrigues uma vez. Né? Ele me recomendou o livro do Oliveira Lima, que eu tenho o livro do Oliveira Lima comigo, que eu li. Mas o livro do australiano,
o Império à Deriva, que é o grande livro, que coloca o dedo na ferida. Esse rapaz é antropólogo, ele tem uma biografia de Levi-Strauss também, que é muito boa. Levi-Strauss, com aquele jeito dele, né, estranho, dá uma entrevista para o australiano. Se fosse um americano, talvez um antropólogo americano, ele não tivesse dado a entrevista. Mas é maravilhoso o livro. Esse cara tem uma visão desse exotismo, né, dessa anormalidade, dessa anomalia, para falar melhor, de um rei abandonar um rei com toda a sua corte, trazido biblioteca, pinacoteca, dinheiro, e de algumas coisas ficaram no cais lá em Portugal. Mas isso tem... As descrições são muito dramáticas e dolorosas, as pessoas chorando. Como é que o rei é o pai? O rei tem um lado divino, né? O rei vem do céu. Isso não é só na sociedade ibérica, em todas as sociedades, né? É o direito divino. Para a questão do momento do lançamento do Carnaval Mandando os Heróis, eu acho que uma das coisas assim, fundamentais, né, na maneira como da Mata vai pegar o Carnaval Mandando os Heróis é que ele vai pensar Brasil com um corte, né, de uma maneira diferente da forma como vinha se fazendo até então. Quer dizer, não é uma procura daquilo que o brasileiro é, né, mas é a história da representação. Não sei, sempre me vem à cabeça a questão parafraseando o Clifford Geertz, né, quer dizer, qual é a história que os brasileiros contam para eles mesmos sobre eles mesmos. Eu acho que o dilema brasileiro não é o dilema daquilo que ele é, né, mas é a atualização da história que é contada e a forma como isso se processa, através dos carnavais, das paradas, das procissões, né, através dos seus heróis, que é isso que ele está discorrendo agora. Quer dizer, eu acho fundamental, né, esse corte que é feito, né, e a possibilidade, o rendimento disso aí. O da Mata vai pegar, não só através dessa análise do Carnaval Mandando os Heróis, ele dá esse panorama do dilema brasileiro, como ele vai se voltar para determinadas temáticas que até então eram absolutamente desconsideradas dentro das ciências sociais brasileiras, que vocês já citaram, né? Sei lá, futebol, né? Carnaval, temas absolutamente marginais a isso aí. Quer dizer, vai incorporar determinadas maneiras de ser, de existir na sociedade brasileira, né? E isto rende, isso tem uma problematização muito grande. Né? Então, assim, é uma consideração, não é uma pergunta, é uma consideração, né, sobre a abordagem da Mata, que eu acho que é fundamental em relação a isso, que é uma problematização na questão da identidade, né? Que eu acho que é isso que é fundamental na forma como ele coloca. Fala, Posso Maria Laura. completar? Não, só para completar. Eu acho que o Mata tem umas formulações muito felizes, e é uma antropologia que explica o Brasil assim. Uma vez ele falou isso para mim. Aquelas coisas que estão embaixo do seu nariz, e você, em geral, não se vê. Né? Ele traz isso para a luz. Né? Enfim, Mas eu vi porque eu acho também... Eu vi por causa desses dois filtros, né? O filtro da sociedade indígena, que tem uma cosmologia muito mais aberta, só tem relações pessoais, né? E não tem as diferenças, são diferenças rituais dentro da sociedade indígena, só em determinados momentos que algumas pessoas aparecem como atores principais no palco, depois elas voltam à vida comum. Tem um elemento fundamental que é a regra fundamental é dar, né? Não é guardar. Isso eu vivi de maneira dramática, sobretudo com os gaviões. A gente tinha uma lata de biscoito, a gente trouxe um baú. Enquanto a gente não abriu o baú e distribuiu tudo, os caras não deixaram de encher o nosso saco, eu e Melate. E de uma maneira agressiva. Roberto, fala. Situa um pouquinho essa tua experiência com os indígenas, assim, só no tempo, no espaço, só para a gente poder ter uma visão um pouco melhor. Não, então, a experiência fundamental é uma quando foi, onde foi, só para a gente... Sim, para quem está chegando. Foi a primeira experiência de campo que eu tive, né, profissional, foi nos anos 61. De 60 até 70, eu trabalhei com grupos tribais. Depois, 70 e pouco, quando eu estava em Cambridge, 77, que o livro foi publicado em 79, a primeira edição de Carnavais, né, é que eu me desiludi com o negócio de estudos tribais, porque eu vi várias escaramuças competitivas que eram justas,
mas eram muito agressivas, né? Quem era dono de que tribo. Isso é muito comum na antropologia. Então, fulano é dono do grupo tal, fulano é dono do grupo tal. Então, isso começou a me... E umas certas ingenuidades também, né? De achar que você está fazendo uma coisa, uma teoria muito diferente da outra. Entendeu? Que eu entrei, eu fui um estruturalista de primeira linha, né? Quando o estruturalismo chegou no Brasil, né? Todo mundo, foi a primeira coisa que eu aprendi na antropologia, como analisar mito. Tudo que eu perguntava para os apinageiros, eles contavam um mito nessa época, né? Isso é 1960. O caso brasileiro que eu queria aprender era isso, um mito do carnaval. O que é um mito do carnaval? O mito do carnaval, você pode fazer tudo, né? Você tem uma sexualidade inteiramente aberta. Então, Gilberto Freire faz isso no Sobrados e Mucamos, naquele capítulo dele que ele é chamado A Casa e a Rua. Queria te perguntar uma coisa, já que você tem netos. Eu estou falando em pandemia, não tem nada a ver com vassoura, né? Não, mas seus netos têm a ver com o que você vinha falando sobre pensar para frente, né? Porque quem tem netos pensa para frente, né? Então, eu queria... É uma curiosidade minha. Você acha que o Brasil está fadado a ser, para sempre, baseado na hierarquia e na desigualdade? Vou te dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. Sim. Em função do que vem acontecendo recentemente. Por exemplo, o Walter disse há pouco assim, o que importa é a história que os brasileiros contam sobre si mesmos, né? Citou o Goethe. Os brasileiros estão começando a contar outras histórias sobre si mesmos, né? Você tem hoje o Museu da Cultura Afro-Brasileira, da Cultura e da História Afro-Brasileira. Você começa a ter determinadas organizações indígenas que começam eles próprios a organizar uma outra história ou uma outra visão do planeta, da natureza, que estão conversando com os cientistas, inclusive, sobre isso. Então, eu queria saber assim, se você acha possível, né, que em alguma brecha, né, que vem surgindo, eu acho, pelo menos que vem surgindo, seja possível contar uma história, né, que os brasileiros contem uma história um pouco diferente sobre si mesmos. Por que eu digo isso? Porque existe uma utopia no projeto de Vassouras, do projeto do Museu de Vassouras, Sim. de fazer uma memória da região que tenha várias narrativas, diferentes narrativas. A narrativa sobre os barões, a narrativa dos escravos. Outro dia, eu vi uma professora de História Negra de Vassouras contando como determinadas tecnologias, quer dizer, só se fala dos escravos como os caras que eram açoitados, mas os escravos trouxeram tecnologias e ensinaram aos que aqui estavam determinadas tecnologias de lidar com ferro, de plantar café, coisas que aqui não existiam para os portugueses que aqui estavam, mas que, no entanto, eles tinham familiaridade com a África. Eu não estou dizendo se isso é verdade ou se isso não é verdade, mas esse tipo de tentar uma nova narrativa, você acha que isso tem futuro no Brasil ou você acha que isso sempre vai estar cair de novo nas malhas de uma hierarquia que é intrínseca? O Nietzsche tem uma frase interessante que eu gosto de usar, que o futuro é tão difícil prever o futuro quanto falar do passado, quando entender o passado, que é uma tarefa difícil, né? Entender como é que... Eu tenho muita curiosidade com esse exercício de querer entender o outro, que é o centro da antropologia, né? Esse sofrimento de você se postar nu diante da diferença, e da diferença radical, como eu fiz quando era muito jovem. Eu não tinha estrutura emocional para aquela experiência. Hoje eu revivo essa experiência através de memória de diários que eu escrevi, né? Eu não sabia falar aquela língua, né? Esses caras, eles eram completamente diferentes. Eu comi, não tinha hora para comer, né? Foi uma das coisas que eu e o Melati mais sentimos. Não tinha hora de almoço, hora de café. Eles comem um monte de coisas. Você pode ver, repara, quando você assistir um documentário sobre índio, eles estão sempre comendo alguma amêndoazinha, alguma castanha. Os caras comem tudo. E esse manejo, né, de uma domesticação de vegetação em torno da aldeia,
que você sabe exatamente onde você pode apanhar e o tempo em que tem caju, que tem isso, que tem várias frutas que a gente não usa, a gente usa como sobremesa. Eles usam na hora que eles estão com fome. Então, isso foi um dos meus estranhamentos. Então, eu acho que quanto mais narrativa você conhecer, quanto sociedade, a dificuldade, quanto mais narrativa estiver, melhor. O problema é quando essas narrativas também assumem uma forma hierárquica, que é a forma que a sociedade permite que elas venham à tona. Que assim, uma inquietação, o problema das narrativas, né? Que eu acho que o Walter, que né, que estudou literatura, né, todas as narratividades aí, mas essa maneira tão usual, sei lá, acho que tem que qualificar, né, o que está se entendendo por narrativas, porque o problema que eu acho que hoje em dia é o uso da ideia de narrativas é que qualquer versão pode ser verdadeira. É como se narrativas abolissem a fatualidade dos processos históricos, entendeu? Então, assim, como é que a gente usa a pluralidade, né? O Roberto, eu pensei nisso porque o Roberto da Mata tem um artigo que eu gosto muito, não sei nem se ele se lembra, que se chama 13 pontos riscados em torno da cultura popular, que é um artigo genial. E quando a gente põe as questões que estão ali na contemporaneidade, por exemplo, você fala cultura popular ou você fala culturas populares? Dá no mesmo, porque a maneira como você conceitua a coisa, né? E às vezes, quando você pluraliza, você fragmenta a tal ponto que vira um multiculturalismo, como se as coisas não tivessem relações entre si, né? E, às vezes, o Roberto da Mata faz esse ponto nesse artigo dele, você tem processos amplos que você precisa enxergar, que perpassam, não é só do Vou reler esse artigo. Oiapoque ao Chuí, é o mundo inteiro, você tem processos amplos. Então, por mais que as comunidades se distingam, os grupos étnicos se distingam, né? Nós estamos todos, queiramos ou não, submetidos a tendências que nos sobredeterminam e que colocam diante de nós problemas muito semelhantes, né? Então, assim, eu acho que, só para fechar essa questão das narrativas, né? O bacana é construir também um diálogo, né? Para não ser cada coisa autocontida em si mesmo, porque senão vira uma reificação identitária e se abole a ideia de que você pode estabelecer fatos verídicos, fatos comprováveis, sabe? Então, assim, só essa questão me mexeu e eu lembrei desse artigo do Roberto da Mata. Não, mas lembra de que eu comecei falando da identidade, né? As identidades são construídas em relação a outras, né? Claro. E perde de vista isso também, né? Que é uma identidade, talvez você pode ter, por isso que eu falei das bandeiras, né? A bandeira americana, as estrelas todas têm o mesmo tamanho, né? Você não vai ter uma narrativa que seja englobadora, a menos que você possa forçar. Aí você vai ter um absolutismo que a gente não quer, um fascismo que a gente não quer, uma narrativa, né? Como teve na Alemanha, né? Que engloba todas as outras, com um pseudo-cientificismo, né? A gente não quer isso. Como no Brasil também teve uma narrativa, né, de branqueamento, que era baseado nos mesmos princípios, ao contrário, né? A gente vai misturando, até que todo mundo fica branco. Também, né, é uma narrativa que dissolve a riqueza de populações que tem. Que o ideal era isso, né? Você ter um pool, né, uma piscina, onde você pode colocar essas narrativas em paralelo e o observador, o espectador, o visitante, né, o viajante, o passante, o vivente, passa por ali e vê, né, e aprende mais sobre si próprio. Hoje você tem um mundo completamente diferente, tem até comunicação demais que a gente não pode digerir, né? Mas na minha percepção, né, o que eu me lembro desse artigo
é que essa distinção entre o que é popular e o que é de massa, né? O que é de todo mundo, da massa, que a gente não tem direito, né? A gente não entendeu ainda. A gente tem a nossa reação contra o anonimato, ela é muito resistente, né? Dá para fazer um trabalho sobre isso melhor do que algumas dos meus palpites, né? Porque eu palpitei, né? Sobre o anonimato. A gente tem uma resistência a não ser conhecido, né? Então, quem é mais conhecido, as pessoas teriam que ser conhecidas. Essa é um resíduo aristocrata, porque os aristocratas se vestiam de maneira diferente, andavam em carruagens, andavam em cavalos, até o Bentinho, do Machado de Assis, andava a cavalo, né? Em Mata, no Rio de Janeiro antigo, né? Vários personagens do Machado de Assis, era chique você andar a cavalo. Quem tinha um cavalo tinha que ter um estábulo em casa, né? Como aquele apartamento francês. Hein? Não, mas que eu penso assim, eu não sei se no caso relacional, que é o norte-americano, que é I never quit, que também é o eu serei o herói, não sei se é exatamente uma opção, né? Essa outra democrática, né? Aí eu é que venço, né? Maria Laura, eu acho. I did it my way, né? Como canta o Roberto da Mata. Não, mas eu acho que também tem uma outra coisa que nós estamos vivendo, talvez planetariamente, por causa da nossa maior proximidade com a diversidade cultural e a potência de algumas dessas diversidades, sobretudo no caso do Oriente, né? Então, primeiro o Japão, depois as duas Coreias, né? Cada uma diferente da outra, e agora a China, se não falar do mundo eslavo e da Rússia, né? É que eu acho que a gente foi invadido também, de uma maneira talvez um pouco, não é muito consciente, de um pessimismo que o iluminismo tirava da reta. O romantismo colocava, os românticos colocaram, os alemães colocaram, mas os iluministas tiraram. Né? Não, nós vamos resolver tudo. Tem um progresso científico aí, um dia nós vamos vencer até a morte. Né? Nós vamos ganhar tudo. E não é bem assim. Né? O mundo oferece inesperados. Um inesperado, olha, cara, isso é um dado pessoal. Né? Imagina eu, quando eu tinha 30 anos, estava fazendo meu doutorado, com 40 anos, eu ia imaginar a Coreia e a China, que eu só ia comprar uma televisão Samsung, um carro coreano, ou ver a China como uma potência. A gente mandava as pessoas para a China, era um xingamento. Vai para a China, cara. Tinha uma menina que o apelido dela era Coreia, quando a gente chamava ela de Coreia, ela chorava. Era uma lourinha, meio gordinha, a gente chamava ela de Coreia, por causa da guerra da Coreia, país de miseráveis. Mas sabe o que eu me lembrei? Me lembrei de você também, do carnaval e das fantasias do carnaval. Eu me lembro como é que o carnaval sempre abriu o nosso imaginário. Eu me lembro, você está falando, entendeu? Sempre nos conectou. Eu me lembro de eu cantando feliz da vida. Lá vai o seu China na ponta do pé, ligue, 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 lé. E aí aqui a China, sabe? Não. Como é que o carnaval é uma abertura. Essa música tem uma frase maravilhosa que diz: chinês, come somente uma vez por mês. Que é do Lamartine. Os caras butterfly. Tem que xingar para ver a butterfly. Quer dizer, os chineses passavam, nós brasileiros comendo arroz e feijão, carne seca, aquele negócio. E a imaginação, o nosso universalismo é um universalismo carnavalesco. Né? Aí, quando a gente fantasia de tirolês, né? Tirolês. Havaiana, lembramos juntos. Havaiano, tirolês. Eu me fantasiei idiotamente uma vez com um amigo meu que já morreu, pena que ele... de marinheiro. Nós éramos marinheiros, botamos um bonezinho de marinheiro, um colar de havaiano, tinha que ter, porque era marinheiro, camisa azul e branca listrado, e pirata. Fantasia de pirata. E a música Pirata da Perna de Pau. Minha galera, homem não, homem não. O machismo quase que infantil, um machismo totalmente infantil. Né? Minha galera, só tem garotas na guarnição,
minha galera, não é? Só tem garotas na guarnição. E por isso, se outro pirata tenta a abordagem, eu meto o facão e digo do alto da popa, ou da proa, Da proa. porra, homem não, porra. Né? E ai, ai, brotinho, não cresça meu brotinho. Dá para fazer um livro, um ensaio, só sobre a imaginação carnavalesca, né? Com O Alalaô, Hein? a travessia do Alalaô. Lalaô, Brasil de Shake. deserto do Alalaô, Saara. shake. Exatamente. Não, Alalaô. alalaô, mas que calor, é genial em matéria de metáfora e metonímia, como é que ele juntou essas coisas. Alalaô, mas que calor. Viemos do Egito, como é que é? Viemos do Egito. Parará, Viemos do Egito. Não, eu não me tempo livrar. de me parar. Alá, 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 meu Alá, bom, meu bom, alá. alá. Boa lá. Mande água para ioiô, mande E água para ioiô. Tem essa questão o que Alá ia hoje, mandar água não, para a que hoje Bahia. tem uma resistência muito grande, que as pessoas. Como que na nossa cosmologia é a questão da mistura, né? É Da isso. interseção, da Isso. interpenetração. Mistura nesse sentido. Não é um paralelismo, como as listas da bandeira americana. É uma coisa que uma coisa está dentro da outra. É a bandeira brasileira, é o círculo, o losango, né, e o retângulo. Como é que nós somos é, é, mais, mais intuitivamente Relacionais, né? Você de tem uma oposição que eu acho ótima. Você diz que nos Estados Unidos todos são iguais, mas separados, isso. e no Brasil são todos diversos, mas complementares. É isso aí. O que você acha dessa ideia você falou que é um país legalista, que tem muitas leis e tudo. Em outros lugares tem a tal da lei que pega e a lei que não pega? Não, pois é. Se tem muita lei, obviamente algumas pegam, outras não. E mais, a lei não é a lei. O problema do Brasil não é a lei. O É o problema uso? é a pessoa que cometeu o delito. Porque tem determinadas pessoas imunes à lei, Cima, né? acima, totalmente acima. Então, esse problema é um problema difícil, né? Numa sociedade que você tem um sistema de comunicação moderno, que é o caso do Brasil, e que tem uma memória de arquivo, que tem a memória do computador, disso que a gente está falando, né? Que é implacável. Se está em dúvida de alguma coisa, você vai lá no Wikipedia, né? E vê, você vai no Google, dá uma googada, né? No Google, pergunta, né? Faz pergunta até absurda, né? Em que ano Ari Barroso escreveu Aquarela do Brasil? Está lá no disco. É impressionante, né? Você tem tudo. Então, para mim, falando pessoalmente, né? Para mim, a partir de 86, que eu comecei a usar esse troço com o qual eu estou falando com vocês, é a maior revolução da minha vida. Porque eu gosto de escrever, eu sou um cara curioso, eu quero escrever eu preciso de escrever as crônicas, né? É uma fonte não é de sobrevivência, mas é uma fonte de renda que é fundamental para mim, né? E eu tenho que inventar, que é uma coisa ótima para cérebro de velho, né? Inventar um assunto para escrever. Já chegou agora, nós estamos na quarta-feira, eu já estou inventando, né, qual é a crônica que eu vou mandar, porque eu tenho que mandar para os dois jornais, e com um agravante. O tamanho que eu mando para o Estadão é de 400, no máximo 400 palavras, e para o Globo tem que ser mais. Então, ou eu pego um assunto e divido, mas tem que ter um assunto que tem uma certa continuidade, ou não. Aí, o que eu vou escrever? Né? Eu acho interessante, né, essa observação, a resposta dele, quer dizer, a questão não é a lei, né, mas a quem se aplica. É a mesma questão que ele falou na hora que ele estava falando da morte do morto. É isso aí. É a mesma questão. Né? O que importa, né, não é a morte, mas quem morreu. Né? A questão não é a lei, mas quem a transgrediu. Né? A questão do indivíduo é a questão de quem. Isso é fundamental numa das reflexões que ele coloca em relação à compreensão da sociedade brasileira. Né? Eu acho que é uma das
das formas. Tem pessoas que sabem, né? Você sabe que não vai acontecer nada. Não é por acaso, não, mas não é por acaso que você fala do você sabe o que está falando, do jeitinho brasileiro, quer dizer, é ação, é Não, agência, né? É outro dia, atualização. outro dia, Walter, eu escrevi uma crônica que o título era Os Incomodados que se Mudem, é a mesma linha, os incomodados que se mudem. Você chega com seu avô, 10 pessoas no restaurante e dane-se o resto. Todo mundo começa a cantar, vovô, não sei o quê, barulho e tal. E se você reclamar, o insensível é você, Renato. Como é que você não sabe que eu estou comemorando o aniversário do meu avô, cara? Nós estamos aqui em família. Esse barulho que nós estamos fazendo não é barulho, é festejo. É o amor que nós estamos dando para o nosso avô. Então, essa ideia de que o autocontrole, né, um autocontrole provavelmente mais agudo, não é que ele seja maior ou melhor, mas mais agudo, mais sensível, da presença dos outros em relação à minha presença, obviamente é uma transformação que ocorreu no mundo, que caracteriza a modernidade, né? Em que as coisas têm limites em termos de comportamento. Uma provocação, Ruth. Um dos livros que o Damata publica chama-se O que faz Brasil, Brasil. Será que ele considera ainda a mesma coisa? É a mesma coisa que faz do Brasil, Brasil? Eu considero, Walter, pelo seguinte, que nesse livro eu falo do Brasil através de comida, através da diferença entre a casa e a rua, através do trabalho, através das festas, dos aniversários. Então, nesse ponto, eu acho que esses elementos são, em geral, o que eu estranho de alguns dos meus colegas mais modernos, né, que estão dentro dessa política identitária, etc., que esquecem isso, porque chegar numa festa de aniversário, se reúne todo mundo. São os amigos que contam, é o aniversariante que conta, funerais. Então, tudo isso que, no fundo, são elementos de solidariedade que a gente, às vezes, vê pouco, né? Vê pouco. E acha que você, quando está falando de solidariedade, você está passando por cima de conflito. Não é verdade, né? Não é verdade. Não estou dizendo que não tem conflito, não estou dizendo que não tem opressão, mas existem relações entre oprimidos e opressores que, por exemplo, me impressiona. Eu continuo falando, a Ilana é testemunha disso, das empregadas domésticas. Essas relações que a gente tem com os nossos empregados domésticos. Você lê o Tempo de Vassouras, né? Os escravos, e Gilberto Freire, os escravos da casa, né? Mas o livro do Stein é muito claro. É um negócio realmente impressionante, como contrabalança, né? Toda a estrutura da brutalidade, da disciplina que você dá aos escravos, permeada de elementos religiosos, em que a igreja foi totalmente favorável à escravidão. E a ideia da igreja é uma ideia clara, que é importantíssima, né? Que perante Deus todos nós somos iguais. É a base. E a catequese, o catecismo para os meninos, pedir a bênção antes de dormir ao patrão, ao senhor, né? Que, aliás, enfim, era uma socialização muito fechada, muito forte, muito. Então, é isso. Agora, eu queria perguntar uma coisa. Eu acho que você, na fala, e até que eu falei isso no começo, acho que o nosso momento é particularmente hierárquico autoritário, né? Mas o seu livro que iluminou nosso céu, né? Lá em 1979, quer dizer, antes já tinha tido Antropologia Estrutural, né? Panema, aquelas coisas maravilhosas todas, o rito de passagem, mas o Carnaval foi uma luz, né? Ali numa direção totalmente original, que depois os outros, né, vieram aprofundar, né, desenvolver. Mas no Carnaval, a tua ideia, e eu acho que nessa fala hoje, você enfatizou muito esse lado hierárquico, né? Mas, assim, no Carnavais é o dilema, né, que movimenta a sociedade brasileira, é um dilema. Essa ideia é muito boa, essa ideia de que a tensão entre os valores hierárquicos e um ideal democrático, né, que é o que movimenta a sociedade brasileira, né?
Então, eu queria porque eu acho que na nossa atualidade a gente vê isso quase que assim com uma clareza transparente. Sabe o Então, que está eu falando. queria te provocar nessa direção. Então, mas esse é o centro do sabe quem está falando, né? Que é essa tensão, né? E quando você invoca a lei, que é o elemento que nos iguala, que nós somos iguais perante a lei, a segunda pergunta que vem, né, é o que interfere, aí é o elemento da pessoalidade. Até onde eu posso ir para prender o fulano ou para processar o fulano? Eu sou amigo, né? Nós somos amigos. Ele me roubou, ele me plagiou, mas o que eu vou fazer? Eu estou de uma mão amarrada. Não é? Como é que eu posso... você como é que você diz não a um amigo? A gente é acostumada, desde criança, a não dizer não a ninguém. Eu não sei se a minha socialização foi inteiramente diferente da de vocês, mas não discuta com seu tio. Né? Olha, fica falando de política com seu tio ele é reacionário mesmo. Não brigam com ele, não. Ele é muito católico. Para que você vai falar mal de religião? Você descobre que, né, a gente na faculdade aprendeu do professor que é materialista, acha bacana, não existe Deus. Aí vai falar em casa. A gente é treinado para conciliar, para fazer um embrulho. É melhor ficar com um pacote. Né? Quando a gente tem problema com filho, com neto, né, é um problema, né? É muito sério. Né? Desvios, né? São coisas que nos perturbam profundamente. Muito mais do que os americanos estão perturbados, por exemplo, que eu tenho vários amigos que estão nos Estados Unidos, estão preocupados com o discurso do Bolsonaro, cara, me mandam e-mails enormes, preocupadíssimos com o Bolsonaro, com o Trump, lá com os documentos secretos que pode explodir o mundo, 300 documentos secretos. Eles não falam do Trump, eles estão falando do Bolsonaro. Evidentemente que eu entendo, né, o elemento psicológico, que é muito melhor falar de você do que falar de mim mesmo, falar da minha família, melhor falar da sua. Né? Entendo muito bem isso, mas a preocupação que eles têm com o que eu disse num outro artigo, avaliando, está num livro sobre pós-modernidade, está num livro de homenagem ao Roberto Cardoso, né? Que o que falta na antropologia americana é o que nós temos em excesso, que é a autointrospecção. Eles pouco se analisam e gostam demais de analisar os outros para dar receita. A receita que eles dão, obviamente, é a receita americana. Você tem que ser como nós, somos igualitários. Tem um Lincoln. Agora estão desmanchando também, né? Nos últimos 20 anos, tem um desmanche de Thomas Jefferson, de um monte de gente. Né? Thomas Jefferson com a empregada, problemas com a escravidão. Esse movimento, como nós também fazemos, mas o nosso desmanche é um desmanche que provavelmente provoca muito menos angústia do que o desmanche americano, porque a gente tem essa ideia, né, de que a perfeição não passa muito perto daqui. A perfeição está longe. Todo mundo tem um outro lado. O Caxias tem um lado malandro, porque as duas... É o Joaquim Nabuco, né, que teve essa percepção. O Senhor e o Escravo, o Fernando Henrique cita isso no Capitalismo e Escravidão, né? Ele abre um capítulo dizendo, o livro, o escravo e o senhor são a mesma pessoa. Bacana, um negócio hegeliano, né? Assim, impressionante, tem uma dramaticidade. Sim, são a mesma pessoa, em termos, né? Eles são contrários. Agora, lendo mais de perto, uma coisa que eu tenho feito nos últimos anos, me interessei muito por questão da escravidão, que exatamente por causa desses movimentos identitários, etc. Né? Lendo mais, é realmente impressionante como que eu fiz um curso de História, né? E tinha História do Brasil e tal, como a gente fala pouco, né? Porque não é um episódio, é toda uma sociedade que ela não funcionaria se não tivesse os escravos, negros, africanos, né, com todo o peso de um estrangeirismo duplo, né, que além de ser escravo, era estrangeiro, que é o título do livro da Manuela, que é um excelente livro, Negros Estrangeiros. Eles eram estrangeiros. Então, imagina se chegar
descer de um negreiro, que já era um milagre escapar do navio negreiro. Você descer do navio negreiro e ser batizado, vendido, imediatamente era batizado por um padre, que eles faziam isso. Então, e vai para a casa de alguém, né? E, obviamente, você se coloca. São milhões de circunstâncias que fazem com que você seja, que você descubra a miserabilidade, a brutalidade do sistema e dê a volta por cima, né? A literatura, o Walter conhece isso melhor que eu. São as duas culturas, né, Walter? Uhum. O entendimento, o estranhamento literário, que é de dentro para fora, e o estranhamento de fora para dentro, que é você tentar ser um estrangeiro dentro da sua própria sociedade e fazer uma leitura sociológica, que também foi feita, sobretudo pelos sociólogos que fundaram a sociologia, né, na Escola de Chicago, que foram estudar imigrantes de Chicago e tal, que inventaram a sociologia, né? E o caso brasileiro é a mesma coisa, só que nós estávamos num continente completamente isolado, a razão pela qual a escravidão ficou no Brasil durante tanto tempo, né? Porque se eu olhar o mapa, né, realmente, a América Latina, você sai para Pinguim, para morrer de gelo no Sul, ou então você vai para o Caribe. Mas tem um istmo ali que você não passava e nenhum navio chegava aqui. Era um isolamento absoluto, né? E quando os Estados Unidos se estabelecem como uma potência relativamente mundial, a partir do século XVIII, ganhando a guerra com a Inglaterra, né, é norte, é muito perto da Europa, né? Está lá em cima, onde essa parte da América fecha com a Inglaterra, com a Europa. Né? E nosso isolamento continua. Né? Mas, enfim, eu acho que a gente está fazendo aqui um brainstorm, né? Uhum. Um brainstorm, espero que... Estamos fazendo uma conversa aberta. Renato, que a gente esteja contribuindo para uma tarefa que não é uma tarefa, não é fácil, né? Não é uma tarefa fácil, a ideia é muito boa, né? Eu acho que vale a pena continuar, e aí pensar em não sei, porque toda a nossa história, pode ser que eu esteja enganado, mas toda a nossa história foi justamente de esconder as ambiguidades, né? Escondendo, a gente faz que elas ficassem ainda mais fortes. Né? O que eu sinto também, Roberto, desse papo todo, assim, e puxando para a questão da identidade, para a questão do museu, a questão do conteúdo do museu, tem as coisas que você falou durante esse papo da gente, que eu acho que são as coisas emblemáticas e importantes para a gente, que é a questão do paradoxo, da simbiose, do permeio, das brechas, dessa interação, que nada é muito uma coisa ou outra, porque as coisas são uma coisa e outra, entendeu? Assim, isso que eu acho que é diferente do que você vê. Tarefa, hein, Renato? A tarefa é como você vai traduzir, como você traduz isso, né? Que tipo de tradução vai ser feita para você colocar como é que é uma nova concepção de museu. Sim, porque assim, por você exemplo, fala em museu, né? A gente fala em museu, a gente pensa em múmia, a gente pensa em coisa do passado, a gente pensa em aquilo do estranhamento. Isso é evidente que vai ter, né? Você vai ter que fazer, porque esse passado escravocrata, para muita gente, ele surge como uma coisa muito estranha, né? Quase como se não é possível, a gente já foi assim, né? Embora hoje a gente não se pense dessa maneira, como o Walter falou, né? A gente não conte a nossa história dessa maneira, mas nós fomos uma sociedade escravocrata e até hoje nós somos brutalmente insensíveis em relação à grande parte das populações das nossas cidades, né? Que não moram nos nossos apartamentos, não estão aqui nesse escritório, nem na casa de vocês, né? A gente tem essa possibilidade, né?
Mas o que eu acho que fica nisso também, por exemplo, quando a gente começou a pensar o museu, uma das vertentes que a gente tinha era a questão do sincretismo, partindo o sincretismo. E o sincretismo sempre foi entendido, para mim, pelo menos, como uma coisa de você esconder a sua própria fé numa outra coisa. E com lendo a respeito durante esse tempo todo e batendo um pouco do que a Maria Laura falou no começo, a respeito da Clementina, que era de lá, de Valença também, que eu acho que esse sincretismo também pode ser entendido como uma soma, entendeu? Assim, não só como o esconderijo de uma coisa que você tem por outra, entendeu? Assim, e sim uma soma de uma coisa na outra, entendeu? Assim, você pode ser... Oi? Diga, Laura. Não, é uma coisa tão interessante. Desculpa eu te interromper, deixa você acabar de falar que eu falo. Não, porque o que eu acho que algumas coisas você não precisa eliminar uma coisa para ter outra, ou esconder uma para ter exclusivamente aquela que você está escondendo em cima de outra. Você pode ter as duas coisas, entendeu? Assim, acho que tem muito disso, como tem nessa questão até dos cristãos novos, que é uma coisa que também tem muito lá em Vassouras também, que são as pessoas que têm as duas coisas também. Eu queria comentar o seguinte: a gente conhece, você, né? O Roberto conhece, Ilana conhece, Walter conhece, um colega nosso que já falecido, que é o Sérgio Ferretti, do Maranhão, e ele trabalhou muito com um culto que é fascinante, absolutamente fascinante, é uma história única, que é a Casa das Minas, do Maranhão, uma história maravilhosa. Que o Nunes Pereira também estudou. O Nunes Pereira primeiro e o Sérgio, mas o Sérgio dá uma arrumada ali, o Sérgio é genial. Claro. O trabalho do Sérgio é genial, inclusive diz qual é a edição do Nunes Pereira, que é a edição boa, porque depois foi tudo reescrito de outra forma. O Nunes era uma figura especial. Mas o que ele fala? Aí ele ficou muito amigo das Vodunze, né, que são, digamos assim, as mães de santo da casa. E elas são católicas também, e fazem um monte de festas nas épocas do calendário, do grande calendário cosmológico de fundo católico, né? E ela uma vez falou com ele, uma delas era devota de São João, e o vodum dela era devoto, e ela recebia um vodum, né? Uma vodum, ela recebia o vodum. E aí ele pergunta para ela diz, olha, eu não sei, ela era devota de São João e ela recebia esse vodum. Ela diz, eu não sei, quem se entende é São João e o vodum. Maravilha, maravilha. É incrível essa resposta, Roberto. Maravilha. Isso aí é um plano superior, a qual eu não tenho acesso. Né? Eu acho impressionante isso. Encantamento absoluto. O problema é deles, né? Aí posso fazer. Uma coisa assim. Aí porque quando você falou nessa outra visão do sincretismo, Renato, eu lembrei de... Mas é interessante, porque ele pode se dar bem com os dois. Isso, mas eles dois se entendem. São eles quem se entendem. Né? É claro. O Nunes Pereira, de vez em quando, visitava o Museu Nacional, e o Roberto Cardoso, que era muito assim, formal, né? Muito paulista, não gostava dele, mas eu gostava. Então, o Nunes Pereira me contava umas histórias, né, que ele estudou uma ilha lá do Delta, lá no Maranhão. Né? Ele estudou uma ilha que ele foi cheirador de cocaína, que comprou tanta cocaína que o pessoal de Recife pensou que ele estivesse distribuindo cocaína. Então, que ele parou no dia que ele comprou um livro, que era em inglês, ele abriu o livro, não conseguiu entender nada. Ele se isolou numa praia, ele chegou a cheirar areia. Você não me contou. E umas coisas assim, muito, muito curiosas, porque ele era muito irreverente. E por isso Cardoso não gostava dele. Mas ele era muito rico, mas era um homem muito rico. E ele fez uma pesquisa numa comunidade, numa daquelas ilhas do Maranhão, talvez seja ele que o Sarney comprou, e tinha um homem casado com um homem, isso há muito tempo, né? Hoje é trivial. Homem casado com homem, mulher casada com mulher, né? E tinha um sujeito que era casado com uma mula.
morava com uma égua, uma mula, e ele ia escrever, então, uma monografia sobre a ilha. E ele falou, eu acho que o título vai ser Valha-me Deus. Isso naquela época. E foi a primeira vez que eu vi a palavra pansexual, foi dele. Isso tem 20 anos, 20, 30 anos. Ele conversando comigo um dia, ele olhou para mim e falou, você é pansexual, né? Nunes, professor, que história é essa? E a receita que ele dá para viver muito? Coma peixe todo dia.